Queridos amigos, queridos irmãos, uma boa tarde a todos. Eu queria dizer da minha satisfação, da minha alegria de estar aqui com vocês. O ano passado eu tive um problema na época, muita honra, eu fui convidado por Fernando, por Regilane, pelo grupo do ISC, Instituto Espírita do Ceará, mas eu tive um problema de saúde e não tive condições de vir. Fui muito bem compreendido, agradeço de coração a compreensão. Não foi surpresa, mas porque eu já esperava isso de Regilane, Fernando e esse grupo maravilhoso que sempre me acolhe. E dizer a vocês que para mim é sempre uma alegria muito grande vir a este local. Eu quero muito bem a Fortaleza, acho assim a continuação da minha querida João Pessoa, e vocês correspondem sempre com o carinho, com a receptividade. Mas esse local especificamente tem um sabor muito grande. Quando eu entro aqui me lembro de Cajazeiras, uma pessoa que a gente não se conheceu, a gente se reencontrou. Ele está muito feliz por eu estar aqui hoje à tarde. Graças a Deus, e a um pouco da minha mediunidade, eu tive a felicidade de vê-lo entre nós esta tarde. Então eu estou assim ainda feliz por ele, feliz por mim, feliz por todos nós. E dizer também que é a primeira vez que eu vou em público, em um auditório, falar com o Álvaro na plateia, com o Elahá que deve estar chegando aí. Ô meu filho, um abraço, e dizer que vocês por perto me deixam muito mais feliz, muito mais tranquilo. O tema que eu conversei com o Fernando, tinham colocado nessa data, eu falasse nesse momento, falar em Kardec, a serviço do Cristo, mas eu achei que seria mais coerente falar primeiro de Moisés a Kardec, que essa seria, eu iria começar do final, né? E didaticamente, o cuidado de professor tem sempre isso, né? Aí eu achei melhor começar com as 3 revelações, que na verdade de Moisés a Kardec, a gente passa pelas 3 revelações. E tem uma mensagem do Espírito Mordecai, que não é o que está aqui encarnado, e pode até ser, né? Pode até ser. Lá na Revista Espírita, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Então, dentro desse princípio das 3 revelações, com Moisés, com Jesus e com Kardec, eu gostaria de começar dizendo a vocês que um tema como esse é o tema do nosso encontro, mas também é um tema que já vai com quase 4 anos, não é, Jorge? Nas nossas lives, né? E na próxima terça-feira estamos lá, se Deus quiser, relembrando Fortaleza, falando de vocês e também estudando de Moisés a Kardec. E eu gostaria de começar com uma frase de um grande pesquisador brasileiro que eu gosto muito, que é o professor Herculano Pires, acho que vocês já ouviram falar nele. Ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim: Deus é um grande desconhecido dos homens, Jesus um grande desconhecido dos cristãos, e Kardec um grande desconhecido dos espíritas. Então nós vamos, talvez a gente ainda realmente não conheça Kardec, e especificamente Jesus, depois do que o Álvaro já falou lá da primeira revelação, e o Jorge também na parte do Levítico. Nós gostaríamos de hoje, essa primeira nossa palestra, exposição, se concentrar em Jesus,
Porque a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi em 1956. Faz umas 2 semanas, se vocês fizerem as contas, né? Faz umas 2 semanas, e de uma forma assim magnífica na minha vida. Foi uma coisa maravilhosa. E de lá para cá eu me apaixonei por Jesus, e digo a vocês, eu ainda não consegui amá-lo como ele merece que eu ame, mas pelo menos ser apaixonado por ele, eu acho que ele permite. Porque se eu digo que eu sou apaixonado, eu estou tentando chegar àquilo que ele precisa que eu chegue. E nesse contexto, nós tivemos a felicidade de escrever uma obra que foi tema do nosso pós-doutorado, que se chama Jesus, o Messias das Nações. Essa obra eu considero assim um coroamento da minha busca por Jesus, porque quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, no capítulo 17, tem uma pergunta curiosa. Ela diz assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta é simplesmente não. Ainda o homem não está permitindo, Deus ainda não permite que tudo seja revelado neste mundo, que Salomão chama debaixo do sol. O nosso sistema ainda não nos é ser revelado tudo. Como é que eu posso me atrever de revelar para vocês alguma coisa nesse sentido? Então, perdão aos companheiros de estudo, o Álvaro e o Elahá, e a vocês, porque eu vou trazer pinçadas, reflexões, algumas coisas que possam ser interessantes para a nossa busca. Porque eu digo para vocês, eu sou incansável nesse sentido. Eu já fiz todos os caminhos de Moisés, uma meia dúzia de vezes. Todos os caminhos de Jesus, 14 vezes. E todos os caminhos de Kardec, aproximadamente também uma meia dúzia de vezes. Faz hoje exatamente um mês, no dia 6 do mês passado, eu passei o dia em Paris, visitando os locais por onde Kardec passou. E especificamente no dia 6, foi aonde a gente visitou o Père Lachaise. Mas vai ser tema da nossa palestra final, que eu tenho alguma coisa para falar para vocês. Então, aonde tem marcas de Jesus ou dos seus seguidores, aí eu me encontro. Eu busco, eu pesquiso, eu vou atrás. Eu preciso me abastecer dessa energia libertadora dos ensinamentos de Jesus. E Jesus criou, quando ele se despede da sua missão entre nós, ele deixou uma informação que me chamou muita atenção, e foi a informação que me inspirou a fazer a tese Jesus, o Messias das Nações. Porque a gente lê, todo mundo já deve ter lido a oração sacerdotal, que os teólogos chamam, no capítulo 17 do Evangelho de João. Mas nesse capítulo tem uma mensagem fantástica, que Jesus faz uma declaração que a gente muitas vezes lê e nem toma muito conhecimento acerca dela. Quando ele chega no Monte das Oliveiras, se debruça sobre aquela rocha maravilhosa que tem ali vizinho ao jardim. Hoje é uma igreja em cima, a Igreja das Nações, ou da Agonia, como muitos chamam. Mas ao Jesus se debruçar sobre aquela pedra, deixou Tiago, João e Pedro vigiando, e foi orar a Deus. E ele faz uma declaração que eu considero a mais forte da sua passagem entre nós: Pai, chegou a minha hora. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo
antes da criação dos céus e da terra. Ora, Jesus deixa uma informação que ele teve o encontro com Deus antes da formação dos céus e da terra, antes de assumir esse planeta. E é onde Jesus estava nesse local, nessa hora. Aí você vai começar uma série de informações que a gente encontra, não partindo de Jesus, outras informações que mostram encontros espirituais em vários espaços onde não tem uma geografia definida, mas que os espíritos superiores se encontram para realizar planejamentos a serem executados. E você começa, dentro dessa ótica, você tem Emmanuel em A Caminho da Luz, que é o primeiro que faz essa formação, que ele diz lá no início da sua obra, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, não só do planeta Terra. Então há um planejamento por trás imenso que a gente desconhece. E Emmanuel diz que essa comunidade de seres evangélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, e que por 2 vezes isso já aconteceu através dos milênios, e segundo Emmanuel. Mas a gente vai encontrar informações dessa natureza com Humberto de Campos no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e no livro também chamado Crônicas de Chico Xavier. Também tem informações que na segunda parte nós vamos trazer isso para vocês com mais detalhes. Mas existe planejamento em todas as ocasiões em que coisas acontecem nesse planeta, porque Emmanuel disse que a primeira foi quando a Terra se desprendeu do seu órbita e entrou numa órbita que aonde ela começasse a girar, a vida pudesse acontecer. Tudo foi planejado, e nesse momento, segundo Jesus, ele estava com Deus, mas estava onde? A gente não quer avançar muito para não complicar as coisas, mas os cabalistas falam, né, que lá na sequência da criação do planeta existe um mundo chamado mundo da luz, e que nesse mundo da luz os espíritos não são facilmente identificáveis, porque eles são muito semelhantes. Quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, ele está falando naquele momento que ele estava com Deus, antes da criação do planeta, ninguém sabia quem era Deus, nem quem era Jesus. Por isso que eu não ignoro muita gente que diz que Deus é Jesus é Deus, porque ele nunca disse que era, mas ele foi divinizado. Eu não quero entrar nesse campo, que não é minha praia, quer dizer, já foi minha praia, né? Dos dogmas, da fé, sem uma racionalidade, como nos ensina Kardec. Mas o certo é que Jesus e Deus são realmente sintonizados. Eu vim para fazer a vontade daquele que me confiou. Então 2 vezes aconteceram. A primeira foi quando a Terra tomou as suas balizas, e Emmanuel usa uma frase muito interessante: as balizas do nosso sistema cosmogônico, do sistema da criação do planeta, da forma que é hoje. Tudo foi realizado por Deus, assistido por Jesus, e aí depois dessa assistência ele toma conta de ser o governador do planeta, de preparar um planeta para que não falte nada
para seres que nem sempre correspondem ao seu amor, à sua misericórdia. Eu imagino como Jesus, ele não sofre, que ele não está acima disso, mas ele com certeza lamenta a indiferença de muitos diante da bondade e tudo que a gente recebe todos os dias, porque um pouquinho de ciência, um pouquinho a mais, dá para você descobrir quantos benefícios a gente recebe a todos os momentos. Vocês não têm nem ideia de quantos quilômetros de vaso sanguíneo você tem no seu corpo, servindo de instrumentos para conduzir sangue para todo o teu sistema corpóreo, para que não falte oxigênio em nenhuma das células do nosso organismo. Milhões e milhões de quilômetros. E esse órgão que bate automaticamente, as células principais dele, aonde se encontra aquela célula que gera a pulsação cardíaca, se você tirar uma célula daquela e colocar em cima dessa mesa, ela fica pulsando sozinha, automaticamente. A gente dorme, come, trabalha, corre, fica com raiva, fica tranquilo, e ele não para. 60, 70, 80, 90 trilhões de batidas durante uma existência. E a gente nunca pagou uma taxa. A gente paga IPTU com raiva, a gente paga aluguel com raiva, mas ninguém paga taxa de oxigênio, nem de batimento cardíaco, nem de transporte sanguíneo. Tudo preparado por Jesus, que fez com que nós tivéssemos a condição de viver. Álvaro, eu vou precisar daqui da tua ajuda para me trazer de volta aqui esse material de Moisés a Kardec. E quando eu comecei a descobrir a importância de Jesus nesse processo, obrigado, querido, eu comecei a ver exatamente. Fugiu, Álvaro. Fugiu, Álvaro. Olha, eu fico olhando como eu sou pobre em tecnologia. Eu gostava mesmo, era de meu caderno de 56 folhas, com lápis número 2, uma borracha boa, pronto, o problema estava resolvido, não é? A gente não tem ideia quanto Jesus cuida de nós. E quando eu fui descobrir isso, viu, Elahá, aí eu fui entender de Moisés a Kardec, um projeto criado por Jesus, para que quando Jesus está discutindo com os fariseus, lá em João capítulo 8, que ele disse que tinha um Deus e que tinha visto Deus, os fariseus reclamaram: como tu com a idade tem, por acaso tu queres dizer que tu és maior que o nosso pai Abraão? João 8, acho que é 35. Aí Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu já existia, porque ele está à frente de tudo. Foi ele quem enviou Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Moisés, tudo foi enviado, todos foram enviados pelo Cristo. E Emmanuel, na sua sabedoria em Caminho da Luz, ele diz assim: Moisés recebe das mãos dos enviados do Cristo no Sinai os 10 mandamentos, que representa o resumo ou a essência de toda a justiça. E mais na frente ele acrescenta: e da moral do planeta Terra. Tudo é Jesus que está por trás. E ele começa nesse magnífico projeto, ele cria um elemento que nivela todos nós da mesma forma. Não é o corpo físico, não, porque nós já somos nivelados pelo corpo físico, não é? Todo mundo tem 2 mocotó, 2 orelhas, o nariz, ninguém tem mais nem menos do que isso, está ali, é padrão, não é isso? Mas tem uma coisa mais profunda do que isso, que Jesus colocou em nós, que se chama mediunidade. Foi a mediunidade o canal que ele escolheu para que a gente não se perdesse dele.
para que a gente não saísse da condição de buscá-lo e sintonizar com ele. E aí você começa a entender os primórdios do nosso planeta. Se você for estudar Mircea Eliade, Joseph Campbell nos Estados Unidos, você vai ver, principalmente o Mircea Eliade, ele tem 3 volumes, a história das crenças e ideias religiosas, ele mostrando como o ser humano foi recebendo as intuições da existência, mesmo antes de ter qualquer conhecimento, mesmo antes dos capelinos chegarem aqui, o homem já tinha uma noção de como proceder. E aí você, avançando um pouquinho, aquelas religiões tribais, que os sacerdotes da tribo eram superiores até os guerreiros. Eles respeitavam os sacerdotes, porque o que é que eles eram? Médios. Eles tinham uma visão do outro lado que eles não tinham. Aí quando você marcha para a Mesopotâmia, onde tudo começa, porque eu considero a Mesopotâmia o berço da humanidade, inclusive Abraão saiu de lá. Abraão é um semita que veio de Ur, na Caldeia, que pertence a uma região da Mesopotâmia, que era a Suméria. Então aquele povo, os assírios babilônios eram mais conquistadores, mas os sumérios eram mais ligados à espiritualidade. E o rei de Uruk, chamado Gilgamesh, era um rei que adorava caçar, e ele tinha um companheiro chamado Enkidu, e Enkidu morreu. Olha que coisa interessante. A gente nasce, é criado simples e ignorante, não é? A gente não tem noção de nada. Adão e Eva no paraíso estavam nus e não sabiam. O Gênesis não diz que eles eram cegos. Adão era cego, era guiado por Eva. Não, eles estavam, dos dois viam tudo, mas eles não tinham conhecimento. Eles viam, mas não conheciam. Depois é que eles receberam aí eu vou entrar na questão que a gente teria que passar só uma manhã para explicar isso. A história do conhecimento do bem e do mal, daquela história da maçã que não era maçã coisíssima nenhuma, tudo isso que a gente já tem uma ideia. Mas ali surgiu o livre-arbítrio e a responsabilidade. Surgiu dali. Quando eles provaram do conhecimento, aí eles souberam. É tanto que o texto original está aí, que não me deixa falar sozinho. O verbo lá é o verbo ladado, que é conhecer. Ele não diz que quando eles comeram da árvore do conhecimento do fruto do mal, eles viram que estavam nus. Não disse, o termo original não fala viram, porque eles já viam. Eles souberam. O verbo é o verbo ladar, saber. Tomaram conhecimento. Aí por isso que eles foram se esconder. Aí entra todo um comportamento pela essência do conhecimento. Quando o Gilgamesh viu, ele não sabia que se morria. É outra incoerência que tem lá, segundo o próprio livro do Gênesis, que diz assim: se você comer da árvore, você vai morrer. Mas morrer como? Sabe o que? Nem o que era morte. Não existia morte ainda. Nem Adão nem Eva tinham morrido. Então a gente começa a estudar essas questões e observa como Jesus trabalhou maravilhosamente para despertar no ser humano aquilo que ele tem de mais profundo, que é a curiosidade. E se for mulher, aí é outro departamento. Eu não vou entrar agora não, que aqui tem mais menina do que menino na sala, né? Eu não quero problema, e com mulher pior ainda. Mas a curiosidade foi que despertou. Porque quando ele morreu, ele viu o companheiro morrer, Gilgamesh viu Enkidu morrer, ele disse: gente, a gente morre. Entrou em pânico e foi procurar o mestre para, através do seu mestre, encontrar a imortalidade da alma. E nessa sua busca aí surge a história da arca que Noé está lá no Gênesis, que a primeira arca foi construída por Gilgamesh. E que quando eu dava aula para os pastores, eles não aceitavam absolutamente que existisse uma civilização pré-bíblica. Coisas que ele não aceitava no curso era eu dizer que com Moisés veio, se Moisés
se já existisse monoteísmo, o conhecimento de Deus, Moisés não precisava ter vindo. Jesus fez a coisa devagarinho. A visão primária é de politeísmo, idolatria, ninguém sabia que morria. E então, quando Gilgamesh vai procurar a imortalidade da alma, aí já está descobrindo a necessidade de que a gente tenha alguma coisa além da vida física. A gente volta para o Gênesis 2,7, o princípio que Álvaro falou no começo, a centelha divina que foi injetada por Moisés lá no Gênesis 2,7. Mas tudo projeto de Jesus. Ele está antes, durante e depois de todo mundo. Jesus convocou essa equipe, e foi também Jesus que, ao falar em reunião no mundo espiritual, Jesus também fez uma reunião importantíssima quando esteve entre nós. Vocês já ouviram falar em Monte Tabor, não já? Aquela reunião do Monte Tabor é uma reunião típica daquelas que aconteceram no mundo espiritual, que a gente vai falar ainda nelas, mas implantada por Jesus. Ele se reuniu com Deus, com a equipe lá e depois se reuniu com Moisés e Elias. Por que vieram Moisés e Elias para encontrar com Jesus no Monte Tabor? Não foi por acaso, foi uma reunião que ele fez em encarnado e trouxe 2 mensageiros utilizados por ele para estar presente e ratificar de Moisés a Kardec, para poder a gente ter hoje, eu e Álvaro e ela, falar alguma coisa a respeito disso, porque ali ele traz Moisés, primeiro, aquele que implantou a primeira revelação, ele, Senhor absoluto da primeira e presente na segunda como dirigente maior, e Elias representando da terceira, que depois vem mais na frente. Aí eu não quero começar a mexer com mais detalhes, porque as pessoas às vezes, com menos do que isso, já me chamaram de obsediado. Aí eu tenho um certo receio, um cuidado, porque eu gosto de afirmar as coisas que eu tenho mais certeza, que tenho mais evidência, porque com Jesus eu nunca discuti, não é? Quando as pessoas falam de reencarnação, eu digo, olha, ali estava Moisés, aquele que ele viu primeiro, para vencer a adversidade do deserto. Então, estava ele e estava Elias. Elias também foi enviado para quê? Para defender o monoteísmo de Moisés lá no Monte Carmelo, onde a gente vai, quando a gente visita a gruta, que é muito conhecida, né? Eliyahu Hanavi, do profeta Elias, aonde ele defendeu o monoteísmo, desafiando o sacerdote de Baal. Então, todos projeto de Jesus. Deixou ali, olha, aqui estão as 3 revelações. Quais são as mensagens que a gente pode tirar daquela reunião mista? Porque todas as outras aconteceram no mundo espiritual. Se bem que a reunião que Napoleão estava presente também foi mista, que ele estava desdobrado. A gente vai ver isso mais na frente. Mas a do Monte Tabor era mista, era Jesus encarnado, Moisés e Elias desencarnados. Para o quê? Estabelecer ali a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os 3 planos e as 3 revelações, num momento só, elaborada, dirigida e realizada por Jesus. Depois que ele tinha se revelado como Messias em Cesareia de Filipe, ali depois, está lá em Mateus 17, ele se revela a segunda vez como Messias, e depois, uma semana antes dele ir a Jerusalém, ele faz a terceira revelação da sua missão de libertador, de Messias e Redentor do planeta. Mas aí, quando mais 7 meses depois, Jesus se reúne com seu grupo, e agora no cenáculo. O cenáculo é um lugar magnífico. É curioso porque o cenáculo está em cima e Davi está embaixo, não é, Álvaro? Quantas vezes você já entrou ali para
Às vezes que eu vou ali, tem ortodoxo, só é que a gente encontra mais, né? E ali está, lá embaixo, a tumba do Monte Sião de Davi. Em cima, o cenáculo, onde Jesus realizou o lava-pés, a última ceia. E ali ele ensina, profetiza a traição, a entrega. Eu não chamo traição, Judas não traiu Jesus. Ele profetizou a entrega de Judas e a negação de Pedro. Mas quando ele realizou, ele disse: esta é a última ceia que eu realizo com vocês. Então os discípulos ficaram tristes, deprimidos, comemoraram, mas já ficaram sentindo que a coisa não estava muito boa. E lá em João 14, quando termina a ceia, estavam todos deprimidos aquela declaração que Jesus tinha acabado de fazer: esta será a última refeição que eu faço com vocês. E quando Jesus observa a situação psicológica deles, aí já começou ali a levantar o ânimo deles: não se turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, e eu vou preparar o caminho para vocês. E aí é que um dos discípulos se adianta e disse: Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus cria aquela famosa frase, né? Eu sou ou eu estou no caminho, na verdade e na vida, ou eu sou o caminho da verdadeira vida, ou eu estou no caminho da verdadeira vida. Então ali ele diz: não se turbe o vosso coração. Se vocês me amam, eu rogarei ao Pai, eu vou ao Pai e vou rogar a Ele que vos envie um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conheceu, mas vocês conhecerão, e Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Tudo a partir dali foi projeto de Jesus, tudo. E às vezes eu ainda recebo, ainda hoje eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas de pessoas que acham que Judas foi traidor e que Jesus não era para ter morrido. Se foi realmente, se os profetas, essa mesma semana chegou o professor, os profetas falaram que Jesus ia ser morto. Eu digo, não só os profetas, mas como o próprio Jesus. A gente que quer arrumar desculpa. Tem um grande rabino, que ele tem uma obra escrita, Quem Matou Jesus, o julgamento de Jesus. Ele foi professor na Universidade Hebraica de Israel. Não é o Davi Flusser, não, é um outro. Estou escrito agora, Rai Cohen, é uma coisa assim. Acho que é Rai Cohen. E ele mostra todo o processo, porque nós fomos criados dentro de um sistema que todo mundo disse que quem matou Jesus foi o judeu. E eu nunca entendia, mesmo quando eu estava no seminário, como é que quem acompanhava Jesus na Via Sacra era o soldado romano, era ele que levava para... Se foi o judeu, como era o romano que estava levando? Alguma coisa na minha cabeça, mesmo de criança, não batia. Eu não entendia que era o judeu que estava fazendo aquilo com Jesus. E ele prova, quem quiser ler a obra, é muito boa. É o julgamento de Jesus. Ele foi professor de direito na Universidade Hebraica de Israel. E Jesus preparou as coisas para que acontecesse daquela forma. Quando ele chega em Cesareia de Filipe, que ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? Que o povo responde: uns dizem que tu é Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Ele pergunta assim: vocês dizem, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz que ele é o Messias, filho de Deus vivo. E Jesus disse: bendito és tu, filho de Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aí vem aquela famosa: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E depois disso, no minuto seguinte, é preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém, padeça na mão do sacerdote e seja condenado. E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, não vamos permitir que isso aconteça. Ora,
Jesus acabara de dizer que ele precisava ir e padecer. É ele que está dizendo isso, senão ele não seria Jesus, não seria o Messias. Estava escrito pelos profetas e ele estava confirmando. Quando Pedro disse que isso não era possível acontecer, ele diz: afasta-te de mim, Satanás. Ele acabou de chamar Pedro de bem-aventurado, porque reconheceu que ele era o Messias, agora está chamando de Satanás. A palavra Satã em hebraico é opositor. Satanás é uma palavra grega. Satã é aquele que se opõe a uma ideia. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Então esse projeto é muito bem criado, é muito bem elaborado, é um projeto belíssimo, e que a gente, ao estudar, eu encontro assim uma sequência muito lógica desses acontecimentos. Eu não vejo nada distante ou acidental. Mesmo dentro da nossa fraqueza, mesmo dentro do nosso livre-arbítrio, existe um projeto maior de Jesus, como ele declara lá na parábola as 3 parábolas da misericórdia, já estudadas já por mim e Álvaro, já está no 2º volume. O primeiro não saiu ainda, mas já estou falando no 2º, né, Álvaro? A gente vê que Jesus é misericordioso. Ele diz: não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então significa que nós todos estamos fadados a serem evoluídos. Um dia todos nós seremos anjos. São as promessas que Jesus deixa. E nesse clima ele começa a preparar a vinda do Consolador. Ele já começa a pensar na preparação do retorno. O Álvaro pulou aqui de novo, isso. Não, chegou. Não, chegou não. De Moisés a Kardec. De Moisés a Kardec. Ele foi enviando esse projeto, e é perfeito, gente. Ninguém vai escapar dele. Tá no projeto dele. E o projeto dele, por incrível que pareça, ou como muitos pensem, é um projeto de receber um planeta na situação de expiação e provas e entregar a Deus regenerado. Esse é o projeto dele. E a gente começa a pensar que tudo está perdido. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizer: esse mundo não tem mais jeito, não é? Está tudo perdido. Não pensem assim. Jesus está na frente. Ele é o timoneiro desse barco e não vai deixar ele naufragar nunca. Ele está cuidando muito direitinho. Tudo que está acontecendo aí, o plano dele é tão perfeito que tudo que o homem fizer não muda. Vai no meio. É aquela velha história, né? Às vezes a gente diz assim: eu sou livre para fazer o que eu quero, não é? E eu me lembro daquela história do rapaz que chegou no circo. Parece que ele era cearense, viu, Fernando? Não sei bem. Aí ele chegou no circo e disse assim: o senhor tem uma vaguinha para mim? A situação está tão ruim que eu faço qualquer coisa. Aí o dono do circo perguntou assim: o que é que você sabe fazer? Eu faço tudo, eu imito até passarinhos, se o senhor quiser. Aí ele disse: aqui já tem muito imitador de passarinho, não serve não. Aí o cearense saiu voando e foi embora. Então a gente pensa, né, que a gente não tem saída, mas tem. Jesus tem projeto, tem lugar para todo mundo, não vai faltar vaga para ninguém. Então esse povo que Jesus foi enviando, que veio, como o Jorge falou ali, os pré-mosaicos, vamos dizer assim, e o Álvaro também, eles vieram porque foram todos escolhidos por Jesus, e uns vieram mais de uma vez. Elias é um exemplo. Não existe um livro do profeta Elias na Bíblia. Ninguém procure que não vai achar. Mas é um dos profetas mais citados por outros profetas. Malaquias cita Elias. Isaías cita Elias. A voz que clama no deserto. É Isaías, capítulo 40. Malaquias 3 fala: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor.
Tudo preparo de Jesus, médios que Jesus enviava para ir dando as notícias, preparando o povo para tal. É tanto que quando João aparece no deserto, é curioso porque o próprio Marcos começa o evangelho dele por João, a voz que clama no deserto. Por isso que o evangelho dele tem o símbolo de um leão, porque a igreja colocou em cada evangelho um símbolo. Mateus é o homem, porque representa o Messias, é aquele que apresenta Jesus como Messias. Marcos, que é a voz que clama no deserto, um leão. Lucas, por causa de Zacarias, a oferta no templo, é um touro, era o sacrifício do templo. E João, que é o mais profundo, é o mais espiritualizado, o símbolo dele é uma águia, porque é a ave que voa mais alto, simbolizando também a figura apocalíptica do profeta Ezequiel. Então todos esses enviados tinham um papel, e Jesus faz questão de falar do profeta Elias na condição de João, porque lá em Mateus capítulo 7, capítulo 11, versículo 7 a 14, ele começa a falar, porque ele vai ao deserto, é reconhecido por João, volta e começa a falar aos discípulos: o que é que vocês foram ver no deserto? Um canisco balançado pelo vento, ou um homem vestido de linho e de púrpura? Eu digo que os homens vestidos de linho e de púrpura estão nos palácios e não no deserto. Que, um parêntese à parte, o deserto da Judéia, aonde fica Betânia, que hoje é território da Jordânia, porque fica no leste do Jordão. Eu já estive lá umas 4 vezes, mas é um lugar indiscutivelmente leve. Ali foi um campo minado pelos jordanianos durante muito tempo, tiraram todas as minas e hoje você pode entrar lá, mas é um dos lugares mais fantásticos, dá vontade de você ficar ali. Tem veredas, um local onde você fica para meditar, para não querer voltar mais para casa, sabe? Você fica como Pedro: vamos fazer uma tenda e ficar aqui até quando Deus quiser, porque o lugar é maravilhoso. Jesus sai dali e vai falar a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Vocês sabiam que dentre os filhos de mulher ninguém é maior do que João? E se vocês querem saber, é ele ou Elias que devia voltar. Essa é a passagem mais direta do Evangelho, falando de reencarnação. Então Jesus confirma que aquele que esteve com ele no Tabor, que já tinha sido profeta lá do rei Acais, e toda aquela história que a gente conhece, aqui ele voltou como João, e veio, disse: ele não é profeta não, ele é mais que um profeta, é um mensageiro de Deus, porque o papel maior dele não foi ser profeta, foi identificar Jesus. É tanto que ele disse: a Torá e os profetas profetizaram até João, porque a Torá e os profetas, como vocês falaram de mim, eu estou aqui. Acabou a profecia em Israel. Todo um projeto que se encaixa e não tem defeito, e que quando a gente começa a analisar, eu fico abismado. Eu às vezes me acho que até que eu estou meio fora do ar, porque quando eu começo a estudar essas questões ligadas a Jesus, eu começo a ver coisas. Eu tenho algumas oportunidades mediúnicas que à noite eu não paro não, eu vou trabalhar, e eu volto muito para os desertos. Eu acho interessante. Aldo brincou comigo assim, falou o nome de Jorge Elahá, um nome assim puramente judaico, tribo de Benjamim, assim com o rei Saul. Eu não sabia, vim saber hoje, né? Mordecai é outro, né? Está em todo canto, está na revista Espírita, não sei aonde, está não sei aonde. E Severino Celestino, o que é Severino Celestino? Nada. Não é? Mas eu queria dizer a Aldo, eu vou dizer a Aldo que Severino Celestino é só disfarce. Meu nome não é esse não.
acho que meu pai foi meio, puniu de certa forma meu nome, né? Porque Severino é brabo, mas eu em 1983, meu sogro fez 50 anos de casado, só para descontrair um pouquinho essa história, para mostrar como meu nome é bom. Aí eu comprei naquela época, eu estava começando a vida, eu comprei um terno para ir para a festa e dividi, duplicado. Naquela época não tinha Pix, não tinha cheque, não tinha nada. Eu dividi em 6 vezes. Aí todo mês eu ia lá, dava o nome, pegava uma duplicata assinada, pagava e ia-me embora. Aí quando foi no 3º mês eu cheguei lá, eu digo: minha filha, veja por favor a ficha de Severino Celestino da Silva. E a moça olhou e disse, quando ela disse, pois não. Aí quando ela começou a procurar, chegou um outro rapaz, desse povo que chega fora de hora, apressado e quer ser atendido na frente de todo mundo, né? Aí disse assim: pegue a ficha aí, por favor, de Marcos Pereira de Oliveira. E ela nem ouviu que estava procurando a minha. Eu cheguei primeiro, mas Severino, você chegar na Paraíba, dentro do ônibus e está Severino, todo mundo se vira, né? É assim. Aí quando ela estava procurando, aí olhou Severino A, Severino B, Severino C, nada. Aí disse: Severino de quê? Aí o rapaz tomou a frente e disse: que Severino? Severino é lá nome de gente? É Marco Pereira. Eu olhei para ele assim, eu digo: Marco, botei a mão bem calma nas costas dele, de Marco, o meu nome não é bonito, o meu nome não é importante, mas já vi muito nome bonito do cartório de protesto, e o meu nunca foi. Ele acabou, meu coitado, acabou me pedindo desculpa. Eu acho que eu fui meio durão com ele, não foi? Foi um pouquinho, não foi? Mas, gente, então Jesus, nesse projeto, Emmanuel coloca uma frase aqui no A Caminho da Luz, como sempre, né? Quando ele fala de judaísmo e cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nestes últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. E realmente isso eu tenho vivido na pele. Eu e todos aqueles que se avoram em pegar os textos sagrados e de interpretar. E quando se trata de evangelho, fica mais difícil ainda, porque Jesus não falava grego, nem pregou em grego. A maioria dos ocidentais diz que Jesus falava o aramaico. Eu também falo um pouco de inglês, um pouco de francês, falo um pouco de grego, mas eu não sou grego, nem sou francês, nem sou latino. Estudei latim, francês, tenho proficiência em hebraico, me comunico em hebraico, mas não sou hebreu. Meu nome é Severino, como vocês viram, acabei de falar. Tá certo? Agora, pegar o que Jesus disse, ensinou oralmente em hebraico, como Emmanuel fala em Paulo e Estevão, que Mateus fazia anotações, porque Mateus era um cobrador, era um publicano, e ele anotava tudo importante que Jesus dizia. É tanto que Emmanuel chama as anotações de Mateus. Não está falando que é um evangelho de Mateus, eram anotações de Mateus, que foi passado para muita gente, que tem lá na obra Paulo e Estevão, mas era em hebraico, gente. Jesus era hebreu. Arameu era um povo que era descendente de um povo árabe antigo e é considerado naquela época a língua comercial, como hoje é o inglês. Então os caravaneiros falavam o aramaico, e quando Jesus estava com as multidões, aí ele falava em aramaico. Mas
as orações, as conversas de família. Vejam o próprio Paulo e Estevão, que lá em Coríntios, onde estava a família de Gesiel, Abigail, a noiva de Paulo, eles em família se comunicavam no idioma hebraico. Está lá Emmanuel escrevendo isso. As famílias nunca perderam a sua identidade. Agora, a Igreja Católica investiu pelo antissemitismo, que Jesus falava aramaico e ninguém fala que ele falava hebraico, não sei porquê. E quando às vezes eu falo, tem gente que me corrige. Não, era aramaico. O Papa, quando foi para Israel, foi dizer para o primeiro-ministro que Jesus falava aramaico. Ele disse não, hebraico, na chincha. E o Papa repetiu hebraico, e o primeiro-ministro voltou a corrigir hebraico, porque a minha língua, a nossa língua é português. A gente não pode se dizer que nós falamos inglês. Então isso é importante. Por quê? Porque é uma identidade do povo hebreu o seu idioma. Inclusive há quem diga que foi que fez o povo sobreviver durante os 430 anos de escravidão no Egito, foi o idioma que eles conservavam em família. E Jesus foi um judeu, um hebreu, e que deixou como saldo ensinamentos maravilhosos, mas que para quem não sabe o idioma correto e quem não conhece o judaísmo, daí eu endosso o que nós estamos fazendo, eu, o Álvaro e o Elahá. E o Elahá tem um cuidado danado, coitado. Ele sempre diz: olha gente, nós não estamos fugindo do estudo de Kardec. Nós estamos aqui para, através de Kardec e de Jesus, buscar a essência do judaísmo e trazer para uma melhor compreensão no presente. Por isso que o Espírito Mordecai disse: Moisés iniciou, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Quanto tempo nós temos aí? Eu não vi ainda. Hein? Estourou não, né, Fernando? Estourou? Acabou mesmo? Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou continuar a partir daqui, nem se preocupe que eu vou entrar já em Kardec, mas vai ter agora uma mesa redonda, é isso? De quantos minutos? Meia hora de mesa redonda, que eu já convido Aldo, não precisa nem vir para cá, Aldo, se tu quiser, Elahá e Álvaro Mordecai.